Bom, e como eu anunciei, eu recebo aqui a prefeita afastada de Natal, jornalista Micarla de Souza, a sua primeira entrevista a uma emissora de televisão depois do seu afastamento, que foi determinado pela Justiça. Boa tarde, Micarla. Prazer em tê-la aqui no programa. Boa tarde, Salatiel. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui na TV Tropical, prazer estar aqui no Balanço Geral RN, para poder falar. Olha, Salatiel, eu tinha me feito uma promessa, até por ser uma pessoa de comunicação, e gostar, obviamente, de falar, né, enfim, de poder me expressar, mas eu tinha me feito uma promessa que eu não queria até o final, até dia 31, que é hoje, eu não iria falar, mas, assim... O que fez a senhora mudar de opinião e vir hoje conceder essa entrevista? Olha, não sei, eu confesso a você, acho que você me fez o convite, muito respeitoso para que eu estivesse aqui, e eu resolvi, eu acho que eu devo, né, até alguns esclarecimentos e algumas satisfações para mais de 193 mil pessoas que votaram em mim e que fizeram com que, né, eu fosse constituída a autoridade dessa cidade até hoje, até dia 31 de dezembro. Micarla, vamos aqui começar com algumas perguntas que umas estão chegando, as pessoas estão mandando pelo Twitter, outras estão ligando para o nosso telefone, que é o 3204-6434, e também algumas pessoas enviando perguntas para o meu Facebook. Mas eu tenho uma aqui baseado na informação ontem divulgada pela Folha de São Paulo, que destacou a sua gestão como a pior do Brasil, tendo atingido aí cerca de 92% de rejeição, um recorde aí da pesquisa do Ibope. Qual é a avaliação que a senhora faz desse resultado de 90% de desaprovação? Olha, Salatiel, eu acho que é muito simples entender o que aconteceu. O que aconteceu foi que uma coisa, sabe quando algo é colocado e se transforma em verdade? Quando várias pessoas chegam e dizem, não, eu não gosto. E foi assim que aconteceu com a minha gestão, nada diferente. Eu tenho a convicção de que eu ousei muito. No momento em que eu não fui uma prefeita de cuidar do desenvolvimento urbano, eu priorizei o desenvolvimento humano. Eu priorizei a UPA, eu priorizei as AMES, eu priorizei os centros de educação infantil, eu priorizei o salário do funcionário público e, com certeza, numa cidade como Natal, onde só vem caindo a arrecadação, onde só vem se reduzindo o que a cidade entra, é óbvio que as pessoas acostumadas, até incentivadas também por grupos políticos poderosos dessa cidade, que viram que não conseguiriam me tutelar, começou a virar uma coisa de, eu gosto muito da UPA, eu gosto da AME, olha, eu uso o serviço, mas e a administração de Micarla? Não gosto. É péssima. Então, isso acabou sendo, sabe aquela coisa de todo mundo falava, e o que eu posso dizer é que eu não me arrependo do que eu fiz. Eu não me arrependo, sabe por quê, Salatiel? Porque hoje, quando eu passo lá na frente do Sandra Celeste e vejo o Sandra Celeste fechado, escrito não tem médico, dói meu coração. Dói porque não foi para isso, para não ter médicos, que eu abri o Sandra Celeste. Não foi para não ter, por exemplo, não foi para não ter merendeira que eu abri os CMEs, os 53 CMEs que eu abri. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que fiz. Tenho muito orgulho de ter dado dignidade a 21 mil servidores públicos que nunca tiveram uma prefeita que olhasse por eles. Isso impactou na folha, lógico, 7 milhões a mais por mês. 7 milhões, Salatiel, dava para ter feito muita rua, dava para ter calçado muita rua, mas eu preferi, eu fiz uma opção por gente, pelo servidor, pelo funcionário. Fiz opção, por exemplo, pelas casas. Foram 3.200 pessoas, foram 7 favelas a menos na nossa cidade. E quem recebeu esse benefício sabe que foi na minha gestão. Então, quando hoje a gente vê, porque a Folha de São Paulo esqueceu de dizer que a minha gestão também foi a gestão que mais entregou escolas nesse país. Foi a gestão que mais entregou escolas de educação infantil nesse país em 4 anos. Nenhuma outra cidade, nem São Paulo, conseguiu entregar 53 escolas de educação infantil e eu fui a única que entreguei. Questões como passe livre, que eu acho que as pessoas só foram perceber a importância do passe livre quando o Seturne resolveu acabar com o passe livre. Foi ali que teve todo aquele movimento, aquela movimentação imensa, quando o Seturne resolveu acabar. Mas o passe livre, que faz com que as pessoas economizem, que não fiquem trancafiadas naquelas estações de transferência, esperando, mulheres passando por sérios constrangimentos, principalmente. Então, questões como essa, UPA,
UPA, AMES, CEMEIs, erradicação de favelas, salário, né, melhoria, plano de cargos e carreiras para os nossos servidores, tudo isso foi feito na minha gestão e eu tenho muito orgulho disso. Você falou que quando passa pelo Sandra Celeste, vê aquela unidade hospitalar que a senhora entregou, quando vê a UPA, mas hoje, quando a senhora vê a realidade de Natal, com buracos espalhados na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, calçadão de Ponta Negra que desabou, não é? A gente vê o lixo espalhado nesse período, já há algum certo tempo, a coleta não é regular, a gente vê unidades de saúde sendo fechadas, escolas, né? O ano letivo prejudicado pela falta da merendeira, pela falta do ASG, do porteiro, salários atrasados, dificuldade para conseguir pagar a folha. E aí, Micala? Olha, o que é que aconteceu? Até 31 de outubro eu posso falar, porque até 31 de outubro eu era prefeita de fato e de direito. Hoje eu sou prefeita de direito, termino agora meia-noite o mandato, mas não sou mais prefeita de fato. Eu não tenho mais nenhuma ingerência sobre o que acontece na prefeitura. Antes, quando eu era prefeita, existia um binômio. E as pessoas ficavam batendo nesse binômio. É lixo, é buraco, é buraco, é lixo, é lixo, é buraco. E não saíam disso. O problema da gestão Micarla é lixo e buraco. E agora, Salatiel? E agora? Que aí as pessoas não estão recebendo seu salário, os buracos continuam, o lixo aumentou. Quer dizer, a culpa era minha? A culpa era minha, é isso que eu questiono? Ou a culpa é exatamente de todo um processo de empobrecimento da nossa cidade, com queda de ICMS, a própria Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, através, na época do deputado Valber Júnior, votou pedindo não, tirando, eles falavam que era a lei Robin Hood, era para tirar do rico e dar para o pobre. O rico era Natal, o rico era Parnamirim, o rico era São Gonçalo, o rico era Mossoró. E tirar desses municípios para dar para os municípios pequenos. Nem resolveu o problema dos municípios pequenos e muito menos de Natal, que perdeu em um só ano. Esse ano, a queda nossa vai chegar a mais de 30 milhões de reais, quase 40 milhões de reais a menos na nossa cidade. Então, esse empobrecimento da cidade, o FPM caindo, porque foi dada a isenção. O FPM é o Fundo de Participação dos Municípios. Ele é formado basicamente de dois impostos. Um, que é o IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. E o outro é o Imposto de Renda. Na hora que o governo federal vai e dá zero de IPI para carros, faz o quê, Salatiel? Cai assustadoramente o valor do FPM. Então, peraí, Natal vive de IPTU. Esse ano, a gente ultrapassou 50% de inadimplência do IPTU em termos de número de imóveis. 50%. Na Zona Norte, o número chegou a mais de 80%. Então, já não se tem essa arrecadação com o IPTU, como deveria se ter. Aí você tem um FPM, que cai por conta dessa isenção do IPI dos carros. Cai também. E tem a questão da retirada do valor do ICMS. Então, qual é a mágica que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Agora, o que eu fiz até o dia 31 de outubro foi realmente priorizar salário, que nunca atrasou na minha gestão. Eu digo mais uma vez, salário nunca atrasou da minha gestão. Médicos, a única vez que a gente teve um problema, a única vez que era por falta de repasse do governo do Estado, o governo do Estado repassou e imediatamente nós voltamos, quer dizer, foram em 4 anos apenas um problema com relação aos médicos. Eu nunca tive problema também na minha gestão com relação à paralisação de terceirizados na educação. Então foram questões, isso eu acho que dá para as pessoas entenderem que não existe salvador da pátria, que não existe nenhuma varinha de condão, que a cidade natal precisa sim, aí isso precisa, de que pare de se fazer politicagem, que pare de que esses grupos que detêm o poder fiquem naquela do quanto pior, melhor, e realmente façam acontecer e ajudem a nossa cidade. Isso daí é o que realmente precisa. Ô, Micala, e como é que a senhora vê e enxergou esse seu afastamento? É que a senhora atribui, porque o Ministério Público disse que afastou, solicitou seu afastamento autorizado pela Justiça, baseado numa investigação da Operação Asepsia, que diz que a senhora teria utilizado recursos da Prefeitura para comprar joias, para pagar supermercado, para contas e despesas pessoais. O que é que existe de verdade nisso? Olha, é incrível, Salatiel. Assim, é algo que eu vou tentar falar com toda a sobriedade, porque isso é algo que eu sofri muito. Eu imaginava hoje, dia 31 de dezembro, estar num outro momento, entregando a cidade de uma outra forma.
Nós tínhamos como agora, logo em seguida da campanha, eu já tinha conseguido com a nossa presidenta Dilma 10 milhões de reais para obras de recapeamento que começaram a ser feitas na nossa cidade. Estava buscando outras soluções para outros problemas da cidade, também junto ao governo federal, que já tinham se abertos várias portas. Então eu imaginava um final de ano completamente diferente. Eu não queria entregar a cidade da forma como eu recebi. A forma como eu recebi, com mais de 200 milhões em débitos, do jeito que eu recebi com empresas que prestavam serviço de limpeza urbana em débito, o governo passado, que vai ser o próximo, com 10 meses de atraso, por exemplo. Algumas empresas estavam com 10 meses de atraso e eu não queria fazer com os outros o que fizeram comigo. Eu queria poder entregar. E essa arrumação da casa nos últimos meses, realmente assim, eu fiquei muito abalada, muito mesmo, emocionalmente. Eu sou uma pessoa de carne e osso. Às vezes quando eu vejo as pessoas falando dessa Micarla aí, não é um personagem que criaram, né, Salatiel? Não é assim, não é essa pessoa que eles estão falando, não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Então o que eu quero dizer, só complementando, assim, é surreal se imaginar que alguém como eu, que sempre trabalhei na vida, desde os 16 anos, que sou empresária, que tenho meus veículos de comunicação, que recebo como prefeita de Natal, inconcebível imaginar que eu pagaria a escola dos meus filhos usando dinheiro público. Peraí, não tem um cheque da prefeitura que chega e se faz e vai pagar, não. Não tem um cheque da prefeitura que me der um chequinho da prefeitura para ele pagar minhas joias. Não existe isso. Então, assim, infelizmente, eu entro para a história como a única governante desse país, em pleno período democrático, caçada, não foi uma cassação branca, mas eu fui caçada por uma liminar judicial, porque até agora, você que está em casa, é bom que você saiba, não existe nenhum tipo de processo contra mim, não existe nenhum tipo de ação contra mim, não existe nada. A única coisa que existe são indícios, e é muito perigoso, Salatiel, você culpar alguém, tirar alguém de uma prefeitura por indícios. Ô, prefeita, a Ingrid Machado pergunta aqui, a senhora chegou a desviar dinheiro público? Nunca, nunca. Eu digo isso porque eu sei que a população de Natal me conhece, sabe de onde eu venho. Olha, Ingrid, eu vou falar uma coisa para você. Eu não fui a primeira governante dessa cidade, desse estado, a sofrer isso. Vamos recapitular. Lembra aí, por exemplo, agora, da futura vice-prefeita, que foi a ex-governadora. Olha só o que ela foi acusada. Foi acusada de folia adulto, foi acusada de operação Ija. O filho chegou a ser preso, pecado Ouro Negro, todos os irmãos envolvidos. Né? E depois a própria justiça viu que ela não tinha nada, tanto é que ela pôde ser candidata, ganhou e vai ser vice-prefeita. Garibaldi, a acusação, ele não podia sair de casa na época que era governador, por conta do caso Gusson, por conta de toda a questão da venda da Coserne e todos aqueles problemas. O deputado Henrique Alves, meu Deus do céu, foi que havia desviado 16 milhões para o exterior e depois foi visto que isso não acontecia. Então, assim, eu sou a bola da vez, mas o Rio Grande do Norte, os políticos do Rio Grande do Norte, tá aí, agora mesmo, nessa situação. Você viu alguém apontar e falar, não, Micarla é culpada? Por quê? Porque eles sabem que muitas das vezes a opinião pública é usada com esse objetivo, o objetivo de mexer e de tirar alguém. Mas o que eu posso dizer é que eu digo e repito, as minhas mãos são limpas. E eu, Micarla, o que eu sei é que eu tenho que prestar contas ao meu Deus. E ele me conhece, ele sabe do que se passa dentro do meu coração. Deixa eu trazer aqui uma pergunta aqui que muita gente em Natal tem isso como uma verdade. A pergunta é do Lucas, nosso telespectador que manda pelo Twitter, tem relação com a história do hotel de Portugal. A senhora construiu um hotel lá, todo mundo fala que a senhora pegou o dinheiro da prefeitura, teria desviado e teria construído um hotel em Portugal. Tem esse hotel lá, seu? Salatiel, a gente chora ou ri com a notícia tão ridícula como essa, hein? Porque isso, quando foi colocado, interessante que eu soube, isso faz coisa de um ano, foi dentro do gabinete de um vereador da oposição, que inclusive agora dizem que ele está cotado para ser integrante da nova gestão, né? Eu espero que ele, lá na nova gestão, né, sendo secretário, tenha um pouco mais de responsabilidade, porque isso foi feito dentro de um gabinete, isso foi comprovadamente, foi um boato criado por uma assessoria de imprensa, de um vereador da oposição, que fez isso. Mas na época, eu achava isso tão ridículo, até porque estava bem na época da crise, né, de Portugal, e eu falava, gente, mas é surreal, alguém pode imaginar que eu, né,
eu posso investir o dinheiro. E peraí, outra coisa, eu volto a dizer, e como é que é isso, hein? É esse cheque, Salatiel? Tem algum cheque da prefeitura? Não, eu vou mandar isso aqui. Não existe. O que acontece é o seguinte, e acho que as pessoas trocam as bolas. Minha mãe é viúva há 14 anos, meu pai 14 anos. Há 7 anos, minha mãe é casada com um cidadão português e há 7 anos, muito antes de eu sonhar em ser prefeita, minha mãe tem um apartamento. Um apartamento lá que ela financiou e que ela paga junto com o marido dela. Mas isso não tem nada a ver com hotel. Isso é uma das maiores barbaridades que foram criadas. Mas eu, Salatiel, eu vou lhe dizer uma coisa. Alguém, filha de Carlos Alberto, que enfrentou, eu lembro que na época quando terminou a campanha, em 85, da minha mãe, candidata a prefeita, diziam que ela saía de dentro de uma caixa de papelão. Tinha pessoas que juravam, eu vi, eu tenho foto. Eu me lembro que meu pai até na época falou, olha, quem tiver uma foto, eu dou não sei quantos mil para quem tiver a foto de Miriam saindo. É a mesma coisa, quer dizer, é um boato criado por outro boato, e infelizmente acaba se transformando num mito, né? Num mito como essa questão, porque eu acho, sinceramente, esse boato é um dos boatos mais ridículos que eu já vi na minha vida. Carla de Souza, aqui eu tenho algumas perguntas pelo Facebook, por exemplo, a da Risilene, que está acompanhando o nosso programa, do Daniel Medeiros e também aqui do Diego Antunes. O Diego pergunta onde está o dinheiro dos trabalhadores. Como é que a senhora vê esse finzinho de gestão que o prefeito Ney Júnior, o ex-prefeito Paulinho Freire alegaram dificuldade de pagar a folha e de pagar os terceirizados? Foi uma falta de planejamento, foi a prioridade errada, o foco errado, ou apenas essa crise que a senhora relatou de queda de repasse de recursos? Salatiel, me fala uma coisa, com toda honestidade, na sua casa, na casa de quem está nos assistindo, você tem toda uma programação. Aí você começa a receber menos na sua empresa, as pessoas que estão lhe devendo não lhe pagam, você não tem que cortar? Tem que cortar. Agora, eu só posso dizer uma coisa, eu posso falar por mim. O que eu posso falar por mim é que até o dia que eu saí, os funcionários da prefeitura estavam sendo pagos. Então não tem isso, onde está o valor dos trabalhadores. Quem tem que saber é quem está respondendo agora. O que eu posso dizer é que na minha gestão, todos os meses, durante 3 anos e 10 meses, os servidores foram pagos em dia. Carla de Souza, a senhora falou o tempo todo aí que eu não compactuei, não participei, não desviei dinheiro, não utilizei dinheiro para pagar despesas pessoais com recursos da prefeitura. A denúncia da Operação Asepsia, ela envolve o seu ex-marido e alguns secretários. A senhora acredita que algum destes tenha participado de algum esquema, de alguma coisa que tenha se favorecido? A senhora vai responder essa pergunta daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu volto em 2 minutos com a entrevista hoje com a prefeita afastada de Natal, Carla de Souza. Bom, Carla, eu deixei aqui antes do intervalo uma pergunta a respeito de um possível envolvimento de secretários da sua administração e até do seu ex-marido, que são, inclusive, alvos da investigação da Operação Asepsia. O que é que tem de verdade? O que é que a senhora tem conhecimento em relação a isso? Olha, Salatiel, eu acho que eu tenho que falar sobre mim, né? Eu conheço, eu sei o que eu fiz. Com relação a qualquer outra pessoa que esteja sendo colocada, a Justiça vai, com certeza, estar aí, né, junto com o Ministério Público, está investigando e vamos esperar para ver o que é que vem, né, o que é que vai ser pontuado. É só isso que eu tenho a colocar. Você prefere ter cautela em relação a outros? Não, eu prefiro que a Justiça, né, a Justiça é paga para poder ver, para poder decidir. Eu era paga, no caso, para administrar a cidade. Então, administrei sabendo que administrei com todo o zelo possível, da forma como eu achava e acredito que seria a forma mais correta. Ela falou aí em questão que era paga. Nesse período do seu afastamento, a senhora continuou recebendo como prefeito? Sim. Continua normalmente? Sim, é isso que talvez seja um ponto estranho, né? Porque eu ver todos os problemas da cidade e não poder fazer nada. E receber para ser prefeita e não poder fazer nada. Realmente foi uma situação, no mínimo, assim, diferente, né, Salatiel? Eu trabalho desde os 16 anos de idade, sempre a minha vida foi trabalhando e eu vendo e sabendo como fazia, né, sabendo quais eram os problemas e como resolver, mas infelizmente, como eu disse, eu entro para a história como a única governante do Brasil, em pleno período democrático, afastada por uma liminar judicial sem que houvesse nem sequer nenhum inquérito aberto contra mim. Carla, eu queria que a gente fosse bem rapidinho, fazer um ping-pong aqui com algumas perguntas dos nossos telespectadores. O Cleiton, que está em Cerrosado,
pergunta que se depois dessa reprovação popular, a senhora vai ser candidata a alguma coisa? Olha, Cleiton, eu digo a você, a política eu não vou cuspir no prato que eu comi, não. A política eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de ter entrado na política. Foram 8 anos como política, mas eu não quero mais. É uma decisão que eu já tomei, é uma decisão de foro íntimo, pessoal, é uma decisão que eu tomei junto com os meus filhos. Eu acho que os meus filhos, com certeza, foram as maiores vítimas de toda essa história. Cacá tem 10 anos, Theo tem 8 anos. Sofreram muito e continuam sofrendo, e eu não sei, assim, eu como mãe, eu fico imaginando que tipo de sequela isso pode trazer para o futuro dos meus filhos. Então não quero mais, eu quero agora voltar a ter a vida que eu tinha antes, eu quero voltar a cuidar das minhas empresas, dos meus negócios, quero voltar, né, a fazer o que eu gosto de fazer, que é jornalismo, quero me dedicar aos meus filhos, é só isso, eu quero voltar a ter a minha vida de volta. É só isso, eu quero pegar minha vida e poder vivê-la de novo. Procede a informação de que a senhora está criando uma igreja, vai ser pastora, vai apresentar programa evangélico. O que é que tem de verdade nisso? Esse é mais um boato, né, Salatiel? Primeiro, eu sou evangélica sim, com muito orgulho. Eu acredito, inclusive, que tudo isso que eu enfrentei, se eu não tivesse tanta fé no meu Deus, se eu não soubesse que eu tenho um Deus tão forte e poderoso que me sustém, eu não sei como eu estaria aqui agora. Se eu não tivesse tanto apoio, tanto suporte como eu tive dos meus irmãos, de várias igrejas, de pessoas que realmente estiveram e estão ao meu lado. Agora, pastora, ninguém se autodenomina pastora. Se um dia Deus me der o dom pastoral, com certeza eu o receberei com muito bom grado e com certeza também serei muito feliz podendo ser pastora. Mas isso não é uma coisa que eu já tenha recebido, isso não é algo que se determina, um pastor chega e diz, você vai ser pastora. Não é assim. E com relação à igreja, eu realmente, foi mais um boato, junto com essa história do Hotel de Portugal, surgiu também, cada hora aparecia uma igreja nova que eu estava abrindo. Não. Eu fui batizada pela Igreja Batista da Lagoinha, aqui em Natal, frequento a comunidade carismática cristã também, mas enfim, não existe nenhum tipo de questões relacionadas a isso. E Carla, a senhora falou em boato aí, o Felipe Guedes pergunta, a senhora esteve ausente de Natal há algum tempo, viajou com medo, ameaça de morte, foi por isso que a senhora foi para Portugal. Meu Deus. Chegou a ter ameaça de morte, alguma coisa desse tipo? Não, essa daí é nova para mim, esse boato aí é novo. Não, Felipe, eu não sofri ameaça de morte, muito pelo contrário, em todos os lugares. Chegou a se ausentar? Eu fui durante um final de semana para um evento da igreja, um retiro que teve da igreja em Recife, mas foi um final de semana e voltei, mas do Brasil de forma alguma, não me ausentei até o dia 31, exatamente porque eu acreditava que a qualquer momento a justiça pudesse fazer justiça e me voltar. Então eu não saí do país em nenhum momento e essa questão é só mais um daqueles imensos boatos que criaram a respeito de mim. E Carla, o Hugo Vieira pelo Twitter pergunta, a senhora acredita que estava preparada para assumir a Prefeitura de Natal? E quem pode dizer que está preparado? Salatiel, é igual um casamento. Você casa, você tem ali no caso, o marido, a esposa, e você jura que você está preparada para o casamento. É igual no emprego, você jura que você está preparado para aquele cargo. Mas não tem como se dizer, olha, eu estou preparado, eu não estou preparado. Eu aprendi muito, isso eu posso dizer. Eu aprendi bastante. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela Micarla de 4 anos atrás. Eu imaginava, até por ser política 4 anos, eu imaginava que eu já soubesse muito. Mas só o dia a dia que pode fazer com que alguém possa estar preparado. Inclusive até o próprio futuro prefeito, a partir de amanhã, o novo prefeito de Natal, ele não vai mais encontrar os mesmos desafios. Por exemplo, quando ele era prefeito, o Fundo de Participação dos Municípios batia recordes. O Brasil crescia uma taxa de 8% ao ano. O Brasil esse ano vai crescer 1,9% nesse ano de 2012. Não existia naquela época as redes sociais tão importantes e que cobram tanto, né? Não existia. Ele vai agora, eu fui a primeira, a governante da era das redes sociais, que inclusive até eu imagino que essa entrevista, que esse momento nosso, deva estar repercutindo bastante nas redes sociais. E sei que esse é um novo momento, então não tem como se dizer estou preparada. Eu estava sim, eu estava pronta para o desafio
que eu tive que cumprir e cumprir da forma que eu acho que deveria ter cumprido. Ô, Carla, a informação que a gente tem aqui, só me corrija se eu estiver errado, é que a gestão Carlos Eduardo teria deixado, quando a senhora tomou posse, cerca de 200 milhões de reais de débitos. A informação atual é que a sua gestão vai deixar mais de 300 milhões de reais. Qual é a Natal que a senhora vai entregar a Carlos Eduardo Alves? Olha, primeiro que eu não vou entregar. Quem vai entregar é o prefeito em exercício, Ney Júnior. Ele vai entregar, eu não, porque eu continuo afastada até a meia-noite do dia de hoje. Então, eu não vou entregar. Tá, mas avaliando o seu período, né? Segundo, quando nós entramos, tinham 5 milhões de reais na conta da prefeitura, 5 milhões. Mas, com o passar do tempo, porque uma coisa que aconteceu agora, né, nesse período, não aconteceu na transição de 2008, foi que os atuais membros da transição e os futuros secretários tiveram total e restrito acesso a todos os dados. Salatiel, você sabe bem que naquela época, nós não tínhamos o direito de entrar em nenhuma secretaria. Nenhuma secretaria nos abriu um só documento. Então, o que aconteceu? Nós passamos 3 meses para conseguirmos descobrir quais eram os reais débitos da cidade. E aí nós descobrimos que de janeiro até dezembro haviam sido cancelados empenhos da ordem de 220 milhões. E que dentro disso daí estava, por exemplo, o valor da urbana, o valor do lixo da cidade. E esse valor do lixo da cidade, como eu disse para você, tinha empresas que não recebiam há 10 meses. Tinha empresas que estavam com muitas dificuldades. Qual foi o meu erro? Meu erro foi não ter feito o que ele fez agora. Ele chegou para as empresas e disse, eu não vou pagar nada do que ficou. Eu só pago o que for para frente. O que foi meu erro? Eu paguei a conta que ele deixou. Isso realmente foi uma realidade. Aliás, falando do lixo, tem a pergunta aqui do Marcílio, de Mãe Luísa, que pergunta o que é que foi feito com o dinheiro para pagar as empresas terceirizadas, como a Lourdes e a Liliane perguntam em relação ao pagamento dos terceirizados, que até agora nenhum deles recebeu. Mais uma vez eu digo, você vê, né, Salatiel, a confusão das pessoas com relação a essa questão do afastamento. Deixa eu explicar de novo. Quando eu fui afastada dia 31 de outubro desse ano, eu não pude mais ter nenhum tipo de acesso, nem às dependências da prefeitura, nem muito menos à conta da prefeitura. Então, são informações que eu, infelizmente, não posso dar, porque só quem pode dar é o gestor que está acompanhando. O gestor que está lá, tanto o gestor da Secretaria de Planejamento, como o gestor mó da cidade, que foi Paulinho Freire, que agora é o prefeito em exercício, Ney Júnior. Falando em gestor, Natal vai ter, a partir de amanhã, mais uma vez, o prefeito Carlos Eduardo, eleito para gerir e administrar a cidade do Natal. A senhora chegou a anunciar na campanha e declarou o voto, né, o seu voto, e acredito que o seu grupo político, em Carlos Eduardo. Qual é o sentimento que a senhora nutre hoje por Carlos Eduardo, que chegou a dizer, quando a senhora afirmou que ia votar nele, que apoiava ele disse que não queria seu voto, seu apoio, porque era seu inimigo pessoal? Eu nunca imaginei ter inimigo, né? Foi a primeira vez, até porque, como cristã que sou, eu não consigo imaginar como é que alguém pode nutrir um ódio tão grande no coração a ponto de ter um inimigo pessoal. Eu posso ter e tenho ele como um adversário político, como tenho outros adversários políticos que eu tenho um excelente relacionamento, mas que não pensam da mesma forma que eu. Mas foi uma situação que me chocou muito de imaginar que a questão política tinha ultrapassado o limite político e tinha já ido para o lado pessoal. Eu não vejo como inimigo pessoal. Eu rogo a Deus e peço muito para que ele possa fazer uma excelente gestão para a nossa cidade, até porque ele tem coisas que eu não tenho. Primeiro, um sobrenome, Alves, que eu não tenho, meu sobrenome é Souza. Ele faz parte, ele tem uma estrutura familiar poderosa, um primo é ministro, outro primo vai ser presidente da Câmara, ele tem o apoio da classe política, principalmente da deputada mais votada dessa cidade, a deputada Fátima Bezerra, que infelizmente, no período que eu fui prefeita, não se pronunciou a respeito de Natal, não mandou R$1 para a prefeitura, em nenhum desses anos, como emendas para a nossa cidade, não mandou, ela até fala,
eu mandei para construir outro IFRN, mas para a cidade, para as obras, para a estruturação da cidade, nunca foi enviado nada para a cidade. Então ele vai ter o apoio da deputada Fátima, que é muito forte. Eu queria muito ter tido o apoio da deputada Fátima, porque eu sentia, quando eu chegava nos ministérios, como que os ministros a tratavam, como que os ministros a ouviam. Então Carlos Eduardo vai ter um primo que é ministro, o outro primo presidente da Câmara Municipal, presidente da Câmara dos Deputados, uma parceira como Fátima Bezerra. Então eu tenho certeza que ele vai poder abrir portas que nunca foram abertas para mim. Mesmo na gestão da nossa presidenta Dilma, que eu só tenho a agradecer a ela por tudo que ela fez para a nossa cidade e para mim também. Assim, tudo que eu levava para a nossa cidade, a nossa presidenta Dilma sempre nos atendeu. Então, o que hoje eu posso desejar para o futuro prefeito, a partir de amanhã, é que ele tenha muito sucesso, que ele se dê muito bem, que Deus possa abençoá-lo muito, porque essa cidade, eu não vou sair daqui, eu já não saí. É a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu crio os meus filhos. É a cidade onde eu vou viver. Ninguém imagine que eu vou pegar uma mala e ir embora, porque eu não vou. Eu vou ficar nessa cidade. Eu quero acompanhar o crescimento dessa cidade. Em 2014 tem uma Copa do Mundo que, meu Deus do céu, quanto que eu trabalhei para trazer os recursos da Copa para a nossa cidade. Então, tudo isso, hoje, vendo dessa forma, o que eu posso desejar, Salatiel, para ele é que toda sorte de bênçãos possa recair, porque quando um governante ele é abençoado, e hoje eu entendo isso mais do que tudo, quando o governante é abençoado, a nossa terra é abençoada. Então eu quero que Deus possa prover de tudo para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor e sem aqui pra gente, a senhora votou em Carlos Eduardo mesmo? Não, porque ele declaradamente ele disse que não queria meu voto. Então eu não posso votar em alguém que não quisesse o meu voto. Ele foi, inclusive, eu acho que ele não foi... Eu conheço o Carlos Eduardo, eu fui vice-prefeita dele durante 2 anos. Ele é uma pessoa educada, ele é... Dona Celina, mãe dele, é uma mulher extremamente educada, fina. O próprio ex-prefeito, atual deputado Agnello. E aquilo dali ficou meio estranho, assim. Não era o normal dele falar daquela forma como falou. E eu achei que ele tratou com muito desdém o voto de uma cidadã, apenas uma simples cidadã, que estava dizendo que ele iria continuar, ele iria dar continuidade, como tem dito que vai dar continuidade. Então, eu fico muito feliz de, por exemplo, saber que a nossa UPA, que eu entreguei, Salatiel, a UPA da Cidade da Esperança, você que é da Cidade da Esperança, que tem todo... Está lá parada, né, Micaela? Porque faltou dinheiro, foi que houve? Não, a UPA está pronta, porque eu iria entregar como presente de Natal para o povo de Natal. Então, ela seria entregue agora... Estão segurando para fazer a inauguração, é isso que a senhora está dizendo? Não sei, Salatiel, eu posso falar por mim. Olha só, o que eu fiz foi, eu queria fazer, a UPA não poderia ser inaugurada no período eleitoral, quando ela ficou pronta. Então, o que eu combinei? Vamos fazer com que ela seja inaugurada próximo ao Natal, porque vai ser o fechamento do meu governo, vai ser o presente de Natal para o povo da Zona Oeste. A UPA está pronta e não foi inaugurada? Está pronta. Está pronta, completamente pronta e não foi inaugurada. Então, eu espero que ele possa inaugurar a UPA, eu espero que ele possa reabrir as AMES, porque as AMES também existia. Na hora que o Ministério Público exigiu que as AMES não tivesse mais o contrato com as AMES, naquele mesmo momento a nossa equipe criou de transformar as policlínicas, dar uma incrementada nas policlínicas e a gente transformar nas 4 AMES de Natal. Mas aí foi quando eu saí também e isso não foi à frente. Micaela, eu vou interromper aqui a nossa entrevista, a gente vai já concluir daqui a pouco aqui a conversa e a entrevista hoje com Micaela de Souza, mas antes eu anunciei, a gente vai trazer agora mais detalhes sobre o calçadão. Em relação, inclusive, a essa interdição do calçadão, Micaela, eu vou trazer até umas imagens e gostaria da sua opinião para a gente analisar o que aconteceu. Os turistas reclamando da cidade, do lixo, o calçadão abandonado, a orla de Natal, né? Como é que a senhora avalia essa situação do calçadão? Quais providências foram tomadas quando ele desabou? O que aconteceu com esse setor que está sendo prejudicado? A informação do próprio secretário Renato Fernandes é que Natal hoje, no máximo, terá 60% dos leitos de hotéis ocupados. O ano passado chegou a 82% e o ano de 2010 a 99%. Micaela de Souza. Olha, Salatiel, olhar umas imagens como essa que estão passando é muito triste, porque, deixa eu explicar, antes de dizer as providências que a nossa gestão tomou, esse calçadão ele foi feito na época do então governador Garibaldi Filho.
esse calçadão, como está vendo, ele foi feito na época do então governador Garibaldi Filho, a época a prefeita era Vilma de Faria. E esse calçadão, ele foi construído com base nas informações da época. Você imagina, há 15 anos, eu acho que não foi assim, incompetência, não foi falta de zelo, nem do governante, nem dos técnicos da época. É que não existia, há 15 anos, tamanha informação com relação ao avanço do nível do mar. Como aconteceu. E esse avanço do nível do mar provocou esse calçadão, Salatiel, ele foi feito, você pode olhar aqui, ó. Olha nas imagens, ele não tem... Será que faltou manutenção, não, Micala? Não, esse calçadão, ele não tem estrutura. Por mais que fosse dado manutenção, ele não tem estrutura aqui das chamadas sapatas. Essas sapatas que chamam, é aquela parte de concreto que seguraria. Então, por mais que fosse feito aqui em cima a manutenção, embaixo não tinha como, porque... de areia. Então ele foi areia embaixo e colocaram essas pedras portuguesas em cima. Na época essas pedras portuguesas eram o auge, todo mundo achava bonito, mas aí o que que aconteceu? Então o que foi que eu fiz? Com a força das águas. Com a força das águas esse ano, que foi as maiores marés, né, até hoje, aí o que foi que eu fiz? Eu fui até a presidenta Dilma numa sexta-feira, me lembro demais. Numa sexta-feira, cheguei lá na presidenta, lá no Palácio Planalto, e consegui, mostrei as fotos, eu levei as fotos. Tá aqui, presidenta, tá aqui. Eu nunca vi uma coisa tão rápida. Ela mandou que fosse resolvido. Na terça-feira estava no Diário Oficial da União, 4 milhões liberados para o calçadão de Ponta Negra. Esses recursos estão aí garantidos, chegaram a ficar para a próxima administração. Não, esses recursos estão num cartão. Esse tem um cartão, onde existe 4 milhões no cartão, que era para começar imediatamente a reconstrução. O que aconteceu? O Ministério Público foi lá e vetou. O Ministério Público foi lá e cancelou. Por quê? Porque disse que precisava de um estudo técnico. Eu fui e mandei pagar R$180 mil que o Ministério Público havia determinado para fazer, com alguém que eles tinham determinado, para fazer esses R$180 mil desse estudo de viabilidade, esse estudo técnico. O que eu acredito que não seria necessário, porque era só para reconstruir o que estava já de pé. Aí o que acontece, Salatiel? Imagina, 4 milhões na conta da prefeitura, 4 milhões que vão voltar, não vão ficar para a próxima gestão. Porque quando termina... vai ser perdido. Lógico, esse dinheiro vai ser perdido. Então, quem foi e cancelou isso? Olha, a presidenta, você imagina, a presidenta com tudo que tem, parar tudo que tem, para atender a prefeita de Natal, para em 24 horas mandar o dinheiro para o Estado, um tempo recorde dos recordes, em 24 horas mandar o dinheiro para o Estado, e aí chega aqui e a burocracia e o Ministério Público, enfim, o que acontece é que esse dinheiro vai voltar, o próximo governo vai ter, no caso o próximo prefeito vai ter que voltar em Brasília e poder questionar, porque tem um prazo para o Salatiel, como já passou, já chega quase 6 meses do prazo de quando a gente recebeu esse valor, então tem um prazo e aí esse recurso volta, infelizmente, é o que eu posso dizer à população, não foi por falta de vontade, não foi por falta de dedicação, não foi por falta de ir lá na presidenta, ir atrás desse recurso, contratamos uma empresa especializada aqui, iniciamos a obra, quando nós iniciamos a obra, tudo foi paralisado. Micala, já o Joazon do Parque dos Coqueiros, ele coloca aqui, a senhora falou que vários prefeitos são acusados de desvio, mas ele disse que nunca viu a cidade tão bagunçada, e a senhora fala que são apenas indícios. Pergunta aqui um pouco parecida do Ariano Queiroz, que diz, Micala diz que não existe ação contra ela, só indícios que o afastaram. Quer comentar? O que eu posso dizer é como que chama a pessoa? O Joazon do Parque dos Coqueiros, o outro é o Ariano Queiroz. Joazon e Ariano. O que eu posso dizer a vocês é o que está, né, na própria justiça. Não existe nenhum tipo de inquérito contra mim. Não existe nenhum processo. E volto a colocar, eu fui prefeita de fato, eu sou prefeita de direito. Eu fui prefeita de fato para resolver as questões da cidade até o dia 31 de outubro, foi o dia que eu fui afastada. A partir de 31 de outubro, a cidade passou por outros 2 prefeitos. Então, eu posso falar por mim. Na minha época, eu lembro que falavam muito. Lixo, buraco, buraco e lixo. Agora, os problemas aumentaram de forma substancial. Mas tem uma coisa, viu, Salatiel, que eu queria te colocar. Eu achei até estranho, me perdoe, eu achei até estranho. Eu vi uma reportagem que mostrou, num dos jornais da nossa cidade, mostrando que, felizmente, o novo prefeito, ele fez um acordo com as empresas
de lixo da cidade e que já ficou tudo acertado para o próximo ano, né? Dele não pagar, né, as contas, como eu fiz com ele, de pagar as contas da gestão dele. E aí o que aconteceu foi que a partir do dia 1º é que vai voltar ao normal. Eu até... particularmente, eu acho que dentro dessa, na hora que ele sentou com as empresas, poderia também ter sentado e ter dito, olha, começa logo a limpar de agora, porque não vai limpar dia 1º, eles não vão receber, então começa a limpar, porque, Salatiel, entenda uma coisa, todo o lixo que está aí, as empresas não vão deixar de receber, elas vão pegar esse lixo que está acumulado e vão pesar. O lixo tem um dia, tem 2 dias, tem 10 dias, se tem 10 dias vai ser pesado e elas vão receber pelos 10 dias, então talvez o que as empresas não recolham, é porque foi dito, não, a gente não vai pagar nada desse. Então é melhor recolher só a partir do dia 1º, porque eles sabem, conforme foi acertado com o prefeito, com o novo prefeito, que eles vão receber. Volto a dizer, coisa que eu não fiz, porque eu paguei a conta que ele deixou. E, Carla, Tiago Franklin aqui pelo Twitter pergunta se a senhora, como é que a senhora se sente em relação aos constrangimentos que teria causado ao PV? E aí eu lhe pergunto, o PV tomou a legenda, a senhora era presidente aqui, a senhora foi comunicada, foi convidada a participar dessa nova formatação do Partido Verde aqui, a senhora falou que vai abandonar a política, mas pensa em estar afiliada em algum partido ainda? Olha, mas que constrangimento eu causei ao PV? Eu confesso que se foi constrangimento ter feito o PV crescer 600% em 4 anos, pense num constrangimento grande, né? Porque a única coisa que eu fiz pelo meu partido foi fazer com que ele crescesse. Quando eu entrei, no ano que eu entrei, o PV teve 60 mil votos. 2 anos depois, esse dos 60 mil votos passou para 200 mil votos. 2 anos depois passou para 400 mil votos. Então, o que aconteceu com o partido é que o partido entrou para realmente não ser apenas um partido ali apêndice, para ser um partido de verdade. A bandeira do Partido Verde foi uma bandeira muito forte. Eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz pelo meu partido. Agora, estranhei, confesso que eu estranhei o posicionamento do partido, porque há 8 anos eu era presidente e apenas me mandavam um documento para eu assinar renovando. Foi, assim, estranho para mim. Você acha que foi esquecida, foi abandonada pelos seus companheiros de partido? Olha, Salatiel, eu confesso a você que tudo que eu tinha de sofrer, eu já sofri. Tudo que eu tinha de passar, eu já passei. Toda humilhação que um ser humano pode passar na vida, pode ter certeza que eu já passei. Então, eu não quero mais pensar nisso. Eu realmente estou me desfiliando do Partido Verde, não quero mais filiação com nenhum outro partido, quero poder, como eu disse a você, cuidar das coisas mais importantes que existem na minha vida, que são os meus filhos, que estão sofrendo muito com tudo isso que aconteceu comigo. Rafael Paulino lembra aqui o protesto que aconteceu na frente da prefeitura, quando a população jogou lixo lá na prefeitura do Natal, acho que na última sexta-feira. A senhora teme que façam algo igual na porta da sua casa? Ah, não, pelo amor de Deus, né, Salatiel? Pelo amor de Deus. Não tem senso. Eu vou dizer pela 15ª vez hoje aqui no programa. Desde o dia 31 de outubro, eu não tenho ingerência nenhuma sobre a prefeitura. Desde o dia 31 de outubro, eu não assino nada pela prefeitura. Então, ninguém pode me culpar de algo, ou será que eu vou ser eternamente culpada? Porque o jargão mais popular que se usa, né, eu acho que é o buraco de ozônio, a camada de ozônio da Terra tem um buraco, a culpa é de me Carla. Não sei o que é, a culpa é de me Carla. Será que até mesmo eu afastada, a culpa é minha? Que é? Assim, é algo que é até difícil para mim de conseguir imaginar até onde pode chegar assim a ira, né? Os grupos poderosos dessa cidade conseguiram realmente transformar e fazer um personagem. Eu já te disse e volto a dizer, esse personagem que está aí, essa Micarla que está aí, não sou eu não, é uma outra pessoa. Eu sou essa, de carne e osso, uma mulher, uma mãe, uma jornalista, hoje dona de casa também, porque hoje eu estou tendo oportunidade de cuidar da minha casa, uma empresária, alguém apaixonada pela família, pela vida, né? Então, essa pessoa, uma pessoa que nunca, eu acho que todas as pessoas que vão lembrar de mim, desde quando eu nasci, sempre se lembram de mim. Ah, Micarla, eu lembro dela, ela ajudou, ela fez isso. Então, essa pessoa que estão aí colocando não sou eu. Essa pessoa é exatamente um personagem que criaram para beneficiar alguém. Agora, eu digo uma coisa, você que está em casa, eu digo uma coisa a você, Salatiel, a história não acaba hoje, dia 31 de dezembro. A história, ela vai continuar sendo escrita. E essa história, lá no futuro, que eu espero que seja em breve, a gente vai saber exatamente quem estava por trás de tudo isso, a quem interessou
tudo isso? Quais eram os personagens que fizeram parte de tudo isso? Então, a história, com certeza, nada melhor do que o tempo para curar. Eu tenho certeza, meu coração ainda está, a ferida está aberta. Como é que está a saúde? Mas... Você teve nesse período de 4 anos, esse mandato, a senhora teve altos e baixos, chegou a ser internada, foi fazer cirurgia, chegou até a se pensar, na época, que a senhora entregaria o cargo, renunciaria para o vice-prefeito Paulinho Freire e ia se dedicar à questão da sua saúde. Como é que está isso hoje? Eu deveria até ter feito isso, né, Salatiel? Se eu A senhora tivesse... se arrepende? Eu hoje me arrependo por conta da minha saúde, me arrependo. Porque logo que eu fiz a minha cirurgia, antes da minha cirurgia eu tive o meu primeiro AVC. E realmente provocou algumas sequelas. Graças a Deus eu não sinto mais nada, né? Mas na época provocou algumas sequelas em mim. Eu tive que fazer a cirurgia, coloquei a prótese no coração e naquele momento eu fui... pelos meus médicos, eu fui colocada, né, incentivada a poder parar tudo e poder cuidar da minha saúde. Não fiz, porque na época existia um movimento muito forte contra mim e eu tinha receio de aquela coisa, se eu sair vão dizer que eu estou saindo por causa do movimento. E o resultado é que a prótese saiu do lugar, hoje eu não tenho, quer dizer, toda a cirurgia, tudo que eu fiz, a prótese saiu no lugar, eu já tive outro acidente vascular cerebral, outro AVC, mas eu tenho muita fé em Deus, eu tenho certeza que Ele vai continuar cuidando de mim, eu tenho 2 filhos e eu ainda tenho muita coisa que viver, até porque eu ainda quero ver muita coisa acontecer, eu quero que esses olhos aqui sejam ainda testemunhas de muita coisa. Micaela de Souza, obrigado pela presença aqui, pela entrevista, saúde, que Deus continue lhe abençoando, a senhora e toda a sua família. Eu que agradeço, Salatiel. Feliz ano novo para você. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Quero desejar a todos que nos assistem no Balanço Geral, desejar a todos um ano novo de muita paz, de muita prosperidade, de famílias unidas e a todos que fazem a TV Tropical, que essa televisão esteja sempre prosperando. A Fernanda Eugênia, a toda a equipe, um feliz 2013 e que Deus continue sempre abençoando e à frente da nossa cidade. Está em casa acompanhando o nosso programa, meu carinho, meu abraço, os votos de um feliz ano novo, de saúde, paz, prosperidade para toda Natal, para todo o Rio Grande do Norte, que vai ficar ligadinho agora com Lauro Lima, que está chegando aí para comandar o Cidade Alerta. Amanhã tem Balanço Geral, hein? Ao vivo a partir do meio-dia. Um abraço e até lá!